Bom, agora a gente vai falar de uma outra importante ferramenta de gerenciamento dos processos aqui, que são os marcadores. Então, os marcadores em conjunto com os blocos internos e, se você tiver a extensão C++ instalada no seu navegador, eles vão elevar ao máximo a funcionalidade do SEI para a sua gestão de processos. Os marcadores, via de regra, pela maioria das unidades que eu acompanhei e pesquisei, eles colocam um marcador para cada seção ou subseção. Então, basta clicar aqui em marcador e você pode gerenciar essas seções aí conforme o seu interesse. Então, clica aqui em novo para criar um novo marcador. E aí a gente cria uma seção aqui, por exemplo, pode chamar de seção de transportes, ou se você quiser, para facilitar encontrar a seção, apenas dizer transportes, atribui uma cor qualquer para ele e salva. Então temos aí uma seção, transportes, pessoal, divisão operacional, BM5, etc. As várias seções que podem ter dentro de uma unidade. Então aprendeu a criar. Depois de criado, você pode editar, se for o caso, alterar ou a cor ou o nome. Por exemplo, então pode alterar a cor ou o nome, pode desativar o marcador ou excluir o marcador. Detalhe que para excluir um marcador, nenhum processo pode estar etiquetado com esse marcador. Então aqui no Homologa C, por exemplo, a gente tem esse marcador amarelo, que eu não sei em qual processo ele foi etiquetado. Mas quando eu tento excluir, eu não consigo porque ele está etiquetado em algum processo. Então eu não vou tentar encontrar esse processo em que foi etiquetado, porque é só uma plataforma de treinamento. Mas no segundo COB, quando isso aconteceu, a gente foi vasculhando até encontrar. E aí a gente tem, para vocês terem uma ideia aqui, nos nossos marcadores do segundo COB, um para cada seção, né, específica, para a gente conseguir fazer essa gestão melhor de cada subseção da nossa unidade. Vamos voltar aqui. Então aqui eu tenho 3 processos de BM5, 3 processos da seção de pessoal, 3 processos da divisão operacional, e eu entendo que esse processo aqui é um processo de almoxarifado. Aí eu vou etiquetar esse processo com essa tag. Posso fazer isso em um processo, posso fazer em vários processos em massa. Então seleciono vários e digo que todos eles são BM5. Se eu tiver errado, eu corrijo isso daqui. Pronto. Então eu tenho essa atribuição em massa. E eu posso fazer essa atribuição dentro de cada processo. Então eu clico em um processo específico. E aqui, em gerenciar marcador, alterno para o marcador que eu achar que é o mais interessante. E salvo, que é o afeto da área, seja qual for. Ele vai passar a ter então o novo marcador. Bom, outra vantagem que o marcador tem, além de fazer um chamado visual para os tipos de processo, é que ele é também uma das formas de se comunicar dentro do SEI. O SEI ele tem basicamente 4 formas de o chefe se comunicar com seu subordinado. Ou ele cria um despacho, que é um documento dentro do SEI, ou ele interfere no andamento do processo, que a gente já viu, ou ele pode inserir anotações, como essa aqui, que a gente também já viu, com lembretes, ou ele pode despachar na própria tag. Na tag, tudo que você escrever não vai ser possível de ser visualizado por outra
unidade. Então, você pode até dar ordens mais simples e escrever com menos palavras, porque tem uma limitação de caracteres, porque isso aqui não será oficial. Porém, a grande vantagem de você despachar pela tag é que ele tem um arquivo histórico. Então, para despachar na tag, basta clicar em cima dela e descrever o texto. Sargento fulano providenciar ordem de serviço X. Então, eu dei uma ordem para o sargento fulano. Se eu salvar, essa ordem aqui, ela vai estar constando no histórico. Dia 2, às 9h40, esse usuário determinou ao sargento fulano providenciar a ordem de serviço X. O texto vai permanecer aqui. Quando o sargento fulano concluir, ele pode dar o retorno ao BM01 e deixar isso salvo. Eu vou saber, por exemplo, isso aqui é um excesso de preciosismo, na verdade, mas eu vou saber que nesse dia, nessa hora, o outro usuário, no caso não seria o BM01, seria o sargento fulano, informou que qualquer tipo de alteração, seja o cumprimento ou um tipo de demanda necessária aqui para fazer o acompanhamento dessa missão específica. Apenas a tag vai manter esse histórico. Se você fizer essas anotações no bloco de notas amarelo, essa anotação lembrete 1, por exemplo, se você trocar essa anotação aqui, ela não vai armazenar aquela primeira anotação. Então, entre colocar um despacho, uma determinação em uma tag e em um bloco de anotações, é melhor você fazer isso em uma tag, porque a tag vai armazenar o histórico. Outra grande vantagem da tag, se você utilizar o C++, é a possibilidade de fazer o acompanhamento de prazos e de dias em que o processo está tramitando. Se você escrever na tag como seus primeiros caracteres, se você escrever ATE, seja maiúsculo, seja minúsculo, seja com acento ou sem acento, e uma data específica, um formato data que seja dia, mês, ano, ele vai automaticamente começar a contar um prazo. Então você coloca aqui até 3/7/2018, o sargento ciclano providenciar tal outra coisa. E salva. Automaticamente ele começa a contar aqui um prazo no SEI. Falta um dia para que o sargento ciclano providencie tal demanda que lhe foi repassada. Se você escreve na tag, não coloca o até, mas coloca uma data, por exemplo, 5 de junho de 2018, e salva, ou coloca a informação, é um tipo de lembrete que você vai saber que em 5 de junho, ou seja, há 27 dias, você enviou esse processo aqui para uma diretoria tal para que ela emitisse um parecer. E estamos aguardando aqui há 27 dias o retorno desse parecer. Detalhe com relação aos prazos aqui, quando os prazos estão próximos de vencer, o processo vai ficar com fundo amarelo escuro. Se for um processo que já venceu, então eu vou colocar um processo vencido até 1 de junho de 2018. Se alguma demanda que já venceu,
ela vai ficar com o fundo na cor vermelha e ela vai te dar há quantos dias essa demanda está vencida. Ou seja, nós tínhamos até 1 de junho para providenciar alguma coisa. E há 31 dias que essa coisa não foi providenciada ou essa tag não foi alterada, informando que determinada missão foi cumprida. Então, nas tags, mais uma vez, a gente pode, se a gente colocar os caracteres ATE e uma data, determinar um prazo. Se tiver amarelo, é porque o prazo está próximo de vencer. A gente pode, se tiver vermelho, é porque o prazo já venceu, e aqui vai falar quantos dias. E a gente pode, se não colocar o ATE, colocar apenas a data, para controlar alguma coisa específica que aconteceu naquele processo. Então, se a gente utiliza as tags para despachar as nossas ordens para os nossos subordinados dentro da sessão, que é uma coisa mais simples, não requer a assinatura de chefe, porque está, via de regra, do seu lado ali na mesa, só para ele entender. Porque às vezes você tem que sair para uma reunião, você já deixa tudo escrito que precisa ser confeccionado. Então a gente vai ter um acompanhamento melhor, uma condição melhor de gerenciar o andamento das coisas, dos processos, dos documentos dentro da nossa própria sessão. E aí, se você consegue combinar essas ferramentas, tag e bloco interno, você vai ter uma gestão bastante mais eficiente. Então, um exemplo aqui é a nossa caixa do segundo COB, em que a gente vai fazer um filtro por bloco interno da divisão operacional. E a gente sabe aqui que nós temos prazos com 53 dias para vencer, mesmo que tenha o retorno programado. Nós temos aqui 53 dias para vencer, esse aqui 2 dias para vencer, esse daqui venceu hoje. Para a gente saber o que é, era inserir a ordem de serviço assinada pelo Coronel Cobb, ela já foi inserida, ou seja, nós já cumprimos esse prazo, então o certo é eu alterar essa etiqueta aqui, porque essa missão aqui já foi cumprida. Então, estou no prazo. E eu sei que, bom, esse aqui a gente fez só como exemplo também, né? Que o processo do SERGEP já foi lançado com 22 dias. Então, funcionalidades aí do SEI++ que nos ajudam a gerenciar melhor e bater o olho e já identificar o andamento de determinados processos na nossa unidade.